ter o físico perfeito para o balé? Começamos bem, hein? Hello, amores! Esse é o nosso Andresa Responde número 02. Pra quem não sabe, nesse quadro eu respondo as perguntas que vocês deixam lá no meu Instagram, @fisio_andresa_lima. Se você ainda não me segue, quando terminar esse vídeo já vai lá seguir, tá? E deixa sua pergunta referente ao mundo da dança. Qual a sua dificuldade em performance? Ou se você se machucou, o que você quer saber? Então essa é uma caixinha onde eu respondo tudo isso pra você. E vamos começar então respondendo essa pergunta polêmica da Laurinha. Como ter o físico perfeito? Primeiro vamos entender uma coisa. Provavelmente Laurinha perguntou isso porque ela já ouviu alguém falando que bailarina tem que ter um pezão, que bailarina tem que ser magérrima, enfim, tudo aquilo que a gente já escutou sobre o padrão no balé clássico. E que de fato, quando você vai olhar, por exemplo, grandes competições de dança, grandes audições, as meninas têm sempre aquele mesmo padrão de físico. É algo que a gente está tentando quebrar, tentando mudar? É, mas ainda não é a realidade. Então, provavelmente, Laurinha perguntou isso porque ela viu as meninas nas grandes competições de dança com esse padrão corporal. Mas o que eu quero dizer pra Laura e pra todo mundo é basicamente o seguinte: a gente não pode entrar nessa paranoia de que só pode dançar balé clássico se tiver realmente um físico perfeito. Primeiro, porque físico perfeito não existe, não tem ninguém perfeita, gente. Muitas vezes as bailarinas vão para grandes companhias dançar e elas já têm um físico que a gente olha e fala, meu Deus do céu. Pra bailarina clássica, ela tem um físico perfeito, mas ninguém sabe o tanto de cobrança que ela passa lá dentro, né? O tanto de cobrança a respeito de alimentação, a respeito de exercício físico, a respeito de uma rotina muitas vezes desumana. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado com essa busca pela perfeição. Então esse é um assunto que é sempre muito delicado da gente tratar. Eu não gosto dessa ideia de busca pelo corpo perfeito, porque isso faz com que as meninas entrem em padrões de comportamento que podem gerar alguns distúrbios alimentares, algumas distorções de imagem. Então isso é muito delicado, isso é muito perigoso. Eu gosto sempre de falar que independente de qual seja o seu físico, você precisa de fato ter um físico forte, um físico preparado para dança. Você precisa se alimentar bem para ter saúde. Então comida de verdade, não é comer pouco para pessoa ser magra, para pessoa ser forte. Ela não tem que comer pouco, ela tem que ter comida de verdade no prato. Não comer biscoito, salgadinho, esse tipo de coisa que vocês ficam comendo no lanche, que eu sei. Nada disso. Come comida de verdade, faz os seus treinos extra aula, faz as suas aulas de balé e aí sim você vai ter um corpo saudável pra dança. Nada de ficar fazendo loucuras pra buscar um corpo que não é o seu corpo, que é um corpo que você imaginou que é perfeito porque é de outra pessoa, tá? Então, um corpo perfeito é um corpo saudável e um corpo capaz de dançar. Então, atividade física fora da aula de balé pra fortalecimento muscular, pra melhora da condição cardiorrespiratória, cardiovascular, alimentação de qualidade, boa noite de sono, descanso e saúde mental. É isso que faz um corpo perfeito e uma bailarina perfeita. A mesma Laurinha perguntou como ter um pé bonito. Pé bonito é basicamente o seguinte. Primeiro ponto, né? Quando fica falando que o pé de bailarina é feio. Nada disso. O meu é feio antes mesmo de eu fazer balé. Mas como ter um pé bonito? Gente, se você tá falando daquele pezão que tem um super colo de pé e um pé bem cavado, é preciso entender o seguinte. Se você não nasceu com colo de pé, você não vai ter um pé com esse colo. Por quê? É uma estrutura óssea, não tem como você mudar. Agora, você pode ter um pé forte. E aí, um pé forte você consegue através de um trabalho de força muscular específico para os pés. Inclusive, eu vou deixar linkada aqui a técnica de automassagem que a gente utiliza no Physiodance, que é a técnica Restaura Pés, para deixar o seu pé super móvel em apenas 6 minutos. Incrível, né? Ao final da aula, faça e me conte nos comentários qual foi o resultado. Então, trabalhar força, trabalhar mobilidade, alinhamento, é isso que vai deixar o seu pé bonito. Agora, colo de pé, ou você nasce ou não tem o que fazer, tá? Muita gente usa aqueles colo de pé fake, mas já fiquei sabendo que é colo de pé feio, não vale a pena. A Yasmin colocou, estou com tendinite no tibial posterior, suspeito que tenha sido algum movimento errado. Sim, Yasmin, pode ter sido algum movimento errado, mas pode ter sido também uma sobrecarga desse tendão. Se você for pensar no tibial posterior, ele está diretamente ligado ao balé. Por quê? Ele faz a flexão plantar também, então essa questão de ficar na ponta do pé, por exemplo, ele tá muito ligado à inversão do tornozelo. Então, sabe aquele movimento de virar o pé? Ele tá super direcionado para isso. Então, a depender de como seja a sua pisada, você pode estar sobrecarregando esse tibial posterior. E também a sustentação do arco plantar. Então, será que seu arco plantar ele é muito desabado? Será que tem uma insuficiência desse músculo e por isso gerou uma sobrecarga no tendão? A gente precisa investigar isso. Uma avaliação fisioterapêutica é realmente o melhor
caminho. Vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo para você mandar mensagem. A Júlia perguntou: como fortalecer a perna de base? Excelente pergunta da Júlia, por quê? A perna de base, ela é fundamental quando a gente pensa no balé clássico. Seja para você fazer um tandi, seja para você fazer uma pirueta, seja para você fazer um movimento de adágio. É o que dá sustentação. A perna de base é a perna que tem que estar firme quando você vai elevar a sua perna no balé. Se você vai elevar a sua perna ao lado e a perna de base não está firme, você não consegue fazer esse movimento de alavanca. Tem uma live sobre alavancas que eu vou deixar também o link aqui embaixo para você assistir depois, que é sobre adágio. Mas basicamente é interessante que você pense no glúteo médio, tá? No glúteo de uma forma geral, mas no glúteo médio. Você fortalecer essa musculatura aqui da lateral do quadril, seja com a mini band, seja fazendo um movimento de afundo e controlando, seja através de um trabalho de estabilidade, onde você aciona essa musculatura para poder estabilizar. Fortalecer essa musculatura é fundamental. Vou deixar uns 2 exercícios aqui na edição para você dar uma olhada de forma breve, mas a gente trabalha muito isso no Physiodance para adágio, que faz parte da comunidade balé em alta performance. A gente tem um módulo todo de core, um módulo todo de perna de base e mais 3 módulos, sustentação de perna frente, ao lado e atrás, onde a gente trabalha muito perna de base, porque a gente entende que na verdade o segredo do adágio não é necessariamente a perna de movimento, mas sim a perna que está apoiada no chão. Então fortaleça muito o glúteo médio e glúteo máximo, é fundamental para você ter estabilidade na perna de base e não ficar sentando no quadril, tá? A Marília perguntou: como saber qual a sapatilha adequada para o formato dos pés de uma bailarina? Primeiro você precisa entender que não tem como a gente falar isso apenas aqui em um vídeo. A sapatilha adequada para o seu pé, eu preciso entender qual é o formato do seu pé, qual é a força do seu pé, e eu não faço esse trabalho de fitting. Então, normalmente eu indico pessoas que trabalham com fitting. No Instagram tem muita gente, eu conheço a Laura, a Marina, tem a Leila, que é minha aluna do Preponta. Então, assim, tem diversos profissionais, existe um clube fitting, se eu não me engano, no Instagram, que é da Laura Burich, do Nas Pontas, onde dentro desse clube você encontra diversas pessoas do Brasil e do mundo que trabalham com fitting hoje online. E eles vão entender exatamente como que o seu pé é, nível de força, mobilidade, formato, tudo isso para indicar uma sapatilha adequada para você. Vale sempre lembrar que antes do fitting, o ideal é que você faça pré-ponta pelo menos 2 meses, porque a força do seu pé vai mudar depois do pré-ponta. Então, se você compra uma sapatilha sem ter feito pré-ponta, quando você fortalecer o seu pé, a sapatilha não vai mais servir. Então, faça sempre o pré-ponta antes, pelo menos uns 2 meses, e depois você faz o trabalho de fitting, certo? E se você ainda não faz parte do Physiodance Pré-Ponta, aqui no link da descrição, você acessa uma página, tem uma aula super completa onde eu explico sobre o método. Você pode fazer sua matrícula e assim, não vai se arrepender, são resultados realmente incríveis. Inclusive, dentro do Pré-Ponta tem uma aula da Laura, onde ela fala sobre fitting e sapatilhas de ponta. Ela dá alguns detalhes sobre algumas sapatilhas, você saber assim, mais ou menos se a sapatilha está adequada para o seu pé. Então, nessa aula da Laura, ela já cita algumas coisas sobre isso. A Célia perguntou: tenho dores no joelho sempre que danço. Você tem algum exercício para fortalecê-lo? Célia, se você tem dor no joelho, você realmente precisa de uma avaliação fisioterapêutica. Por quê? Eu preciso entender o que causa essa dor. Não é somente eu indicar um exercício. Óbvio que o padrão ouro de tratamento de dor no joelho é realmente exercício, né? Você fortalecer quadríceps, glúteo, posterior, tudo isso é importante. Mas precisamos entender o que está causando essa dor no joelho. Será que é a forma como você está fazendo a aula, que você está pisando? Seu tornozelo, como que tá? Vocês sabiam que se o seu tornozelo tiver com um problema, o seu joelho também sente, o seu quadril também sente? Então eu preciso investigar para saber se está começando pelos pés ou não, se está começando por um ombro. Enfim, tudo isso precisa ser avaliado, tá, Célia? Então, aqui embaixo tá o link do WhatsApp, pode mandar uma mensagem e agendar uma consulta pra gente poder entender. Esse foi o nosso Andresa Responde número 2. Se você quer mandar sua pergunta, manda no Instagram, vou deixar o arroba aqui e o link aqui abaixo também. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, deixa o seu comentário falando o que você achou e o que você quer de conteúdo por aqui. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 12h30, temos live aqui no YouTube. Beijo!